noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu chamar, esperar essa meninada entrar, para a gente começar aqui. Ajeitar de ladinho, para não caber todo mundo. Ricardão já está na área. Ana Carla, Aline. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Muito bem. O Jonathan Sardinha tá aí. Vamos ver se a meninada tá por aqui já. Esperando só o Joshua entrar, pra gente poder iniciar aí. Cadê o Joshua Lucas? Entrou, muito bem. Só um minutinho que o Joshua tá entrando aí. Todo mundo chegando. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo ótimo com vocês? Muito bom. Mamãe tá vendo vocês aqui no Instagram. Acompanhando aqui. Amém? Nós vamos ter esse tempo juntos. A gente resolveu fazer isso como família aqui. A gente tem vivido esse tempo assim já de distância um do outro há um tempo já. Então acho que a gente pode acrescentar muito a vida dos irmãos. Falando um pouco daquilo que a gente viveu, que a gente experimentou. A gente queria começar adorando ao Senhor, cantando uma canção. Eu e a Lorena de casa vamos cantar os livros. A gente não vai fazer todo mundo junto, porque não vai dar certo. Você fica atrasado. Amém? A gente vai falar que o nosso coração pertence ao Senhor, né? Desse tempo de angústia, de separação. Que o nosso coração é do Senhor. E dizer isso, às vezes as palavras parecem assim, algo vazio, né? Parece que fala assim, não, meu coração pertence a Deus, mas de que maneira que isso faz, né? Diante da circunstância, o nosso coração permanece em paz. A palavra de Deus diz que a paz que vem dele excede o entendimento, excede a minha capacidade humana de pensar e fazer. Então a gente queria cantar, né? Esse texto, essa canção. Se você não conhece a letra, você pode ir no Google aí procurar. Meu coração te pertence. Amém? Amém. No mais profundo luz mais alto do céu. E mesmo se medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Nós dizemos, Senhor, nessa noite, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence. Oh, Jesus, nós queremos te louvar, te adorar, Senhor. Queremos colocar, ó Deus, o nosso coração em tuas mãos, ó Pai. Não somente, ó Deus, nos momentos, ó Deus, de bonança, Senhor, de fartura, mas também, Senhor, nos momentos de dificuldade, Senhor, dizer que o nosso coração pertence a Ti, Senhor. Que todas as nossas angústias nós depositamos em Ti, Senhor, porque em nós não há força, Senhor. E nós clamamos, ó Deus, que
Que o Senhor venha em nosso socorro, Deus. Que o Senhor venha, Deus, em nosso auxílio, Deus, esses dias, ó Pai. Que o Senhor nos visite, ó Deus, de uma maneira poderosa, Senhor, não imaginável, Deus, diferente de tudo aquilo que podíamos pensar ou imaginar, ó Deus, operando o seu poder em nós, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que como essa canção, Deus, que no mais profundo do mar, nos mais altos do céu, Senhor, o Senhor ali está conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Deus. Já esteve longe de mim. Declare só, Senhor, meu amado, minha amada. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Aleluia, Deus. Que assim seja, que o seu coração esteja no Senhor, amém? E a gente quer fazer um pouco diferente. Deus me deu 2 filhos lindos, maravilhosos, né? Homens de Deus. E que a gente se orgulha muito de poder estar partilhando desse momento com eles, né? E o Joshua vai estar lendo um texto para a gente e compartilhando um pouco da palavra com a gente, para depois a gente conversar um pouco. Boa noite, pessoal. Eu sou o Joshua. Muito prazer para quem é novo. Vou compartilhar um pouquinho com vocês de Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu vou ler aqui. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. Amém. Quero colocar alguns exemplos para vocês e muito provavelmente algumas pessoas vão se identificar com o que eu estou falando. Acho que todo mundo já passou por um dia que estava com o nariz totalmente bloqueado, não conseguia respirar direito e, portanto, eu não conseguia dormir direito também. E a única coisa que eu conseguia lembrar era como naquela mesma tarde você estava respirando muito bem. E você não era tão grato por isso, você não se lembrava como é respirar bem. Uma situação um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançada também, quando você procurou tanto tempo um emprego, ou entrar na faculdade, ou alcançar algum objetivo muito, muito grande. E assim que você entrou lá, passaram alguns anos, e você olha e fala, meu Deus, tipo, quando é que eu vou finalmente sair dessa universidade, sabe? Parece que nunca acaba.
Hoje, beleza, quando é que eu vou pro próximo emprego? Porque eu não gostei de estar aqui. A realidade é que a gente se esquece muito facilmente das coisas pelas quais a gente batalhou e Deus acabou nos dando. E a gente não é grato por isso. A gente esquece muito facilmente do que Deus nos deu. E a nossa consciência está sempre procurando a próxima conquista pela qual nós vamos ser gratos, em detrimento de sermos gratos pela situação como ela é hoje. Em Filipenses 4, Paulo coloca um exemplo totalmente diferente do que a gente pode seguir, do que a gente pode ser. Ele fala que em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, seja na fartura, como ter fome, como na abundância. E ele completa com um dos versículos que a gente mais conhece: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É em Cristo e não nas circunstâncias que Paulo encontra gratidão e encontra contentamento. E é mais ou menos esse espírito que a gente deve buscar também. Um pouquinho antes no capítulo, no versículo 4, ainda em Filipenses 4, ele fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele fortalece a recomendação em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 ao 18. Ele está terminando a carta falando para os Tessalonicenses com algumas recomendações. Ele fala: regozijai-vos sempre, no 16. Orai sem cessar, no 17. E no 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a temática de ser grato em qualquer situação, em qualquer circunstância para Paulo é muito intensa. Mas ainda assim, se a gente voltar no versículo 12 de Filipenses 4, Paulo, ele fala que demonstra aprendido o segredo, principalmente se você está lendo uma versão NVI. Paulo mostra que não é uma coisa que ele adquiriu com naturalidade, como se fosse um dom que ele nasceu com aquilo, ou alguma coisa que surgiu na vida dele no mesmo instante em que ele conheceu a Cristo. É um exercício que se deu por meio da caminhada com Cristo. Ele exercitou confiança nele em todas as coisas que Cristo deu para ele. Um pouquinho antes, de novo, no mesmo capítulo de Filipenses, ele fala em Filipenses 4:6: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele está expressando um dos formas de exercitar essa paz que a gente encontra em Cristo, encontra em Deus. Uma delas é confiando todas as suas súplicas, todas as coisas que te afligem a Deus. E a recomendação dele é muito parecida com o que o próprio Jesus Cristo nos fala no Sermão do Monte. Em Mateus 6, eu vou ler a partir do verso 5. É bastante coisa, mas eu queria que todo mundo, se pudesse, acompanhasse. Ele fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, um tema muito comprido em Mateus 6, mas Jesus Cristo está nos deixando claro. Olha para os pássaros, para os lírios do campo, para as feras, todas elas têm exatamente o que elas precisam, o Senhor continua suprindo elas. Quanto mais a gente, quanto mais vocês, quanto mais nós somos filhos dele. Nossas preocupações, ansiedades e o pior problema talvez seja a nossa autoconfiança em confiar que a gente é totalmente capaz de lidar com todos esses problemas. Em vez disso, a gente deve colocar essa confiança no Senhor e buscar a serenidade que vem dele. Toda a nossa capacidade vem dele também. Com essa situação que a gente tem hoje em dia no mundo, todo mundo acho que fica muito ansioso, seja por estar preso em casa, seja porque às vezes não está trabalhando, seja porque está com algum problema familiar ou porque está com algum problema financeiro. Acredito que muitas pessoas estejam justamente afligidas com várias coisas, se não com cada uma delas, com possivelmente todos os problemas de uma vez só. E o primeiro passo de todos para encontrar a paz que excede todo entendimento é colocar a sua confiança, em primeiro lugar, em Cristo, se acalmar, que nem Filipenses diz, e colocar o coração nele com todas as súplicas. Agora, qual que é o segundo passo? O versículo que a gente leu em Filipenses 4:12 tem um contexto específico. Se a gente voltar lá e ler o versículo 10, Paulo está falando para os filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ele continua no 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Eles participaram com Paulo das tribulações, das dificuldades que ele estava vivendo. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. O segundo passo é, acredito que, como igreja, muitos de nós, irmãos, estejamos em diferentes situações, seja alguns em fartura, outros em necessidade. Se você tem fartura de recursos financeiros, de tempo, que seja, de saúde, recomendo fortemente que você procure os seus irmãos que estão em necessidade, estão passando por problemas agora, para compartilhar desses recursos com eles. Agora é uma ótima oportunidade de demonstrar o amor de Cristo na vida dessas pessoas, para que elas entendam o cuidado de Deus na vida delas por meio da Igreja de Cristo, e eles sejam gratos da mesma forma que Paulo foi aos Filipenses. E se você é o irmão que está em necessidade, nós estamos aqui como igreja para te oferecer auxílio, oferecer suporte. Então não deixe de contar com o seu irmão que você conhece e pedir ajuda, porque provavelmente não são poucos que estão passando dificuldade por agora. É mais ou menos isso que eu quis colocar. Mais ou menos, mais uma vez, perdão, como Paulo disse aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5, orem sempre. Então, permaneça em oração, mais uma vez, colocando seus pedidos diante do Senhor, confiando nele, colocando todas as suas dificuldades perante ele, e também colocando seu coração à disposição de servir os seus irmãos como uma igreja. E eu queria agora perguntar, porque a gente está numa live com as pessoas também, e perguntar para vocês que oportunidade vocês veem de servir os outros irmãos, ou que outras dificuldades vocês estão tendo também que vocês podem compartilhar com a gente, e a gente pode orar sobre isso. Isso é para vocês. Para mim não, né? E Lorene. Ai, bom, primeiramente, assim, eu vejo que um dos maiores desafios da gente como irmãos mesmo, talvez seja compartilhar da própria angústia, né? Em tempos de mídia social, de agora especialmente muita conexão online, né?
eu percebo que as conexões afetivas têm falhado um pouco. Então, eu acho que é um momento propício para a gente olhar mais frente a frente, né, para essa relação a dois, né? Eu falo, esses tempos eu estava falando para os meninos, né, o Josh e o Jonatas, o quanto eu sinto de Deus de sempre estar exortando eles a respeito da comunhão, a respeito da relação. Eu sinto um pouco do que Jesus falou para os discípulos quando ele falou assim, que eu vou subir ao céu, mas eu só peço que vocês se amem uns aos outros. Porque, de fato, é muito fácil a gente se esquecer desse mandamento quando se trata do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos irmãos mesmo, de sangue principalmente. Porque são as pessoas que mais, vamos dizer, que mais pisam no nosso calo. Então, exercer muitas vezes a compaixão com o nosso irmão é a coisa mais difícil que tem. E eu vi não lembro qual que era o cargo da pessoa, era um especialista sobre Covid, falando na CNN, sobre o que ele achava a respeito do confinamento, e uma das coisas que ele falou, até ele foi interrompido no momento, mas ele falou que tem aumentado a quantidade de violência doméstica no confinamento. E é uma coisa muito triste, porque as pessoas têm perdido a oportunidade de se entenderem, né? E o confinamento, ao invés de trazer o melhor de você aproveitar esse tempo que você não tem, você geralmente está trabalhando, está produzindo fora, às vezes surgem as contendas, então a nossa relação fica mais desgastada aí. Então é importante a gente perceber o momento que a gente está vivendo. E ser grato a Deus também, por você hoje ter oportunidade de estar mais tempo com a sua esposa, de estar mais tempo com o seu marido, de estar mais tempo com o seu irmão, com a sua irmã, né? E, assim, trazer perdão, cultivar afeto, a afetividade, a gente aproveitar esse momento, que você está um dia em casa com alguém, que às vezes você não vai ter mais essa oportunidade. Então, de fato um presente de Deus para nós nesse sentido da relação. Por mais que a gente tenha outras dificuldades, às vezes de ordem financeira, mas sempre é uma oportunidade. Eu oro para que a gente veja essa oportunidade e não perca. Deus está trazendo um momento de reclusão, né? Que a gente não se torne reclusos em nós mesmos, nesse momento que a gente está confinado. Mas a gente possa se abrir, resolver as coisas, resolver os problemas, e quando acabar a gente abrir as portas para uma forma melhor de se relacionar com o outro também. Eu vejo você falando, trazendo a palavra, tem um versículo aí em Gênesis, no capítulo 4, verso 9, a gente vai ficando mais velho, o braço vai ficar comprido, sabe? Quer que eu leia? Mas aqui narra, no capítulo 4 de Gênesis, a narrativa da morte de Abel, né? Que ocorreu por conta do seu irmão. E no versículo 8 ele diz, porém, Caim a seu irmão, Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Essa é uma pergunta que sempre assola meu coração nesse tempo de crise, né? Porque quando a gente fala de contentamento, isso às vezes pode nos indicar viver uma vida voltada para nós mesmos. Então eu vou buscar a satisfação da minha própria vontade. E muitas vezes, em detrimento a isso, eu esqueço meu irmão. E a pergunta que Deus nos faz sempre é, aonde está seu irmão? Né? Onde que está o seu irmão? Graças a Deus, a gente vive num tempo que a gente tem como acessar nossos irmãos pela câmera de um celular, né? E que na minha época de jovem, a gente só via isso nos Jetsons, no desenho. Então isso era algo quase que impossível. Mas hoje a gente tem como fazer isso. E o que a gente não pode estar nesse tempo, né? A gente tem que aprender como a Lorena disse, né? Como você ministrou, desfrutar desse tempo aqui, mas não viver somente desfrutando
de nós mesmos, sem pensar em todos aqueles que estão sofrendo, né? Infelizmente, no nosso país, isso virou uma guerra política, né? Então, quando morre um, a notícia que vem é quase comemorando para provar que estava certo, que se fizesse alguma coisa ele ia morrer. E o outro vai para a rua fazer, entendeu? Então vira uma briga e acaba que um não passa a perceber mais o outro, né? A entender e enxergar o outro. Então isso é muito ruim, é muito triste, né? A gente tem muitas famílias que têm entes queridos que estão no hospital sofrendo, tanto que está lá dentro quanto está de fora. A gente tem muitas famílias que estão sofrendo porque não tem o que comer, então não é uma solução fácil que a gente vai achar para isso, né? Então Paulo, Ele reclamou também. o agradecimento de Paulo nesse texto que você fala é de alguém que sofria um dano e que ele estava ali feliz porque aqueles irmãos eram socorro de Deus, né? Mas diz aí, Joe, como é que você tem enfrentado, né? Você que é tão sociável, assim, gosta de tanto estar junto no meio do povo, como é que você tem visto isso a partir dessa leitura bíblica que nós fizemos? Eu vejo que nesse momento que a gente está meio que forçado uma certa reclusão, como a mamãe falou, eu vejo que tem duas formas que a gente tem de encarar à primeira vista, né, esse tempo que a gente tem mais sozinho, em casa e tudo. Que eu tenho visto acontecer, tipo, com muitos amigos até. E até comigo, né? Porque a gente acaba vendo como um tempo que eu vou tirar para resolver a minha vida, né? De tirar minhas pendências, lavar minha casa, fazer as coisas do trabalho que eu tenho que fazer, que eu não tinha tempo na correria da vida, estudar minhas matérias que eu precisava estudar, e eu estou fazendo o hobby que eu queria. Eu tenho tempo para fazer o que eu quero agora. Ou então, por outro lado, eu tenho tempo para não fazer nada, entendeu? Então, a gente pode, eu acho que até erroneamente, encarar isso como uma férias não planejada, né? Então, principalmente para quem está tendo aula ou quem está forçosamente com problemas técnicos em casa, entendeu? Olha, a leitura está em dia. Olha, deu certo. Mas essas duas, como fala, essas duas visões que a gente tem sobre esse tempo acabam trazendo a gente para um momento muito individualista, assim, né? De resolver as minhas coisas ou de ter um tempo para relaxar. E a rotina, às vezes, acaba que ajuda a gente a ter atenção a outras coisas, né? Então, pensando até nisso que o Josh comentou, de que muitas vezes a gente acaba não tendo tanta atenção no momento que a gente tem e mais do que a gente gostaria de ter, né? De que, putz, era tão bom poder sair, era tão bom poder encontrar meus amigos, né? Ou era tão bom quando eu tinha um emprego, que muita gente já não tem mais emprego, né? Por conta de todo esse problema que a gente está tendo do coronavírus. Então, tipo... Era tão bom quando eu consegui organizar meu casamento, né? Era tão bom quando eu podia organizar meu casamento sem insegurança da data. Então, assim, são várias coisas que acabam tomando nossa atenção. E é uma dificuldade até que eu tenho tido de organizar uma rotina por conta própria, para tirar um tempo para ler a palavra, tirar um tempo para orar, tirar um tempo para conversar com meus amigos que estão longe, para ver se está tudo bem com eles. Eu tenho um amigo meu que é o namorado de uma amiga da Vitória. Ele veio falar comigo uns meses atrás, pedindo ajuda, que ele queria um amigo cristão e tudo mais. E a gente estava levando essa amizade pelo telefone e tudo mais. E aí eu me perdi na rotina por causa do coronavírus e tudo, estou em casa e acabei, faz mais de uma semana que eu não mandei uma mensagem para ele por conta disso. Então, é fácil a gente se perder nessa coisa de, putz, agora eu acordei, só vou trabalhar aqui em casa, só vou fazer minha faxina e tudo, e agora já estou em casa, posso relaxar. Então, é uma dificuldade que eu tenho
tenho tido até. E é uma coisa que a gente precisa ser lembrado, né? De que nesse tempo a gente precisa manter até a nossa rotina de oração, a nossa rotina de leitura e a nossa rotina de se lembrar dos nossos irmãos, né? Mesmo que mandar uma mensagem, perguntar, tem alguma coisa que está precisando, eu posso orar por você. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre estar lembrando. E outra, uma coisa que eu percebo é quando a gente começa a olhar para o nosso irmão com um olhar de generosidade, a gente começa a dar uma importância muito menor para as nossas próprias dificuldades. Então, o olhar de generosidade faz com que você diminua um pouco o seu ego, desconstrua, às vezes, coisas que para você são muito importantes, você percebe que não são tão importantes, e você começa a valorizar também as coisas que vêm de Cristo e menos as coisas que são superficiais e são deste mundo, sabe? Por exemplo, você viveu, assim, foi muito bom o tempo que você passou no vestibular e foi para Campinas, né? Mas você também viveu um tempo de reclusão naquela época, né? De isolamento. Foi. Exatamente. Qual que é o paralelo? Como é que você enxerga o que você viveu lá e o que vive hoje? Olha, é diferente, porque naquele contexto eu estava realmente, por incrível que pareça, isolado. Tinha acabado de chegar na cidade, era Campinas, eu nunca tinha botado o pé lá antes. E não conhecia nenhuma pessoa. E você fazer amizade do nada, do zero, era muito difícil. Então, hoje a gente fica preso por causa do coronavírus, mas, poxa, a gente conversa bastante por celular, sabe? Troca ideia. Eu já fiz uma chamada, tipo, por Zoom, Skype, com amigos, sabe? É totalmente diferente. Agora, naquela época, por incrível que pareça, estava mais difícil. Para você ter uma noção de como você estar solitário é complicado. Estava explicando para uma pessoa esses dias a diferença entre solidão e solitude. Então, no dia a dia, muitas pessoas não têm muitos momentos de solitude, que significa você ter um tempo saudável, só você mesmo, às vezes para parar para pensar em coisas que você precisa pensar e considerar outras coisas. Outra coisa totalmente diferente é a solidão, que você não tem escolha nenhuma, você está simplesmente isolado das pessoas, por mais que você esteja rodeado de pessoas, você não tem nenhum relacionamento significativo na sua vida. E acho que a possibilidade que a gente tem agora é de aproveitar a solitude e principalmente para pensar em muitas coisas que a gente não pensava, a gente estava sempre distraído com a rotina do dia a dia, sem deixar com que a solidão nos afete profundamente. E daí vem para mim a maior importância do que a gente falou de se manter como igreja, nos mantermos unidos, tanto nos auxiliando com as dificuldades, quanto nos mantendo e nos suportando e nos auxiliando mutuamente para continuar crescendo com Cristo como igreja. Uma das formas que eu encontro de fazer isso é que nem eu falei, eu continuo conversando com alguns amigos. Eu recomendo fortemente que, se vocês não têm um padrão muito certo de devocional, ou se as coisas começaram a desequilibrar, que você faça isso em família, sabe? Se você, mesmo se você não é um filho, ou principalmente se você for um pai de família, uma mãe de família, motive a você tomar agora esse hábito em família, ter um culto familiar, ter um devocional familiar. E se você mora sozinho, ou está sem seus pais, ou ainda não tem filhos, faça isso com amigos também. A gente está fazendo, eu e alguns amigos, um estudo em Eclesiastes também, que a gente se encontra semanalmente ou diariamente para estudar e discutir essas coisas. E cada um lê um capítulo e fala sobre o que estudou e a gente tira conclusões juntos. É muito interessante. E além de, que nem eu falei, é uma das formas de a gente uma forma de fugir da solidão e ao mesmo tempo crescer como corpo. É mais ou menos isso. Nessa época foi uma das coisas que eu mais senti falta, foi uma das coisas um dos períodos mais complicados da vida, mas eventualmente eu acabei conseguindo encontrar outros amigos, inclusive o Paulinho, o pastor da Igreja Batista Fonte, que é uma igreja aqui em Campinas, que me ajudou bastante, e
depois disso foi um pouco mais complicado, assim, sozinho, justamente por causa da igreja. Então, sou profundamente grato a Deus por causa disso. Amém. E você, Josi, que nós estamos vivendo uma mudança de rotina, né? Então, a nossa rotina foi completamente transformada. E você também teve isso há 4 anos atrás, né? A sua rotina mudou. Você tinha uma vida aqui, amigos aqui, tem um monte de amigo que está te vendo aí, matando saudade, do mundo inteiro, espalhado no mundo inteiro. E o que mudou, assim, né? Como é que essa mudança de rotina, o que foi um ponto fundamental para você naquela mudança lá? E que você talvez encontre esse ponto hoje também que te ajude. Olha, quando eu vim, eu tive uma facilidade que o Joshua não teve, né? Ele já estava aqui. Já tinha metade do caminho andado, né? Já tinha arrancado o estoco. Então já estava bem mais fácil. Então, eu já tinha o pessoal da igreja que ele conhecia, que basicamente me apresentou todo mundo, e eu só precisava desenvolver um pouco a conversa para engatilhar ali uma amizade, alguma coisa assim. E tinha ele aqui, entendeu? Então, a gente no primeiro ano, a gente morou junto numa kitnet, né? Então, foi bem mais fácil. E tendo esses pontos, tipo, essas pessoas que Vai já fazer um estão barulhinho aí que prontas, está passando um carro de polícia, tá? Mas fica tranquilo. todas essas pessoas te ajudam a ter uma certa noção de um ponto focal, assim, sabe, que eu diria. Então, tendo o Joshua ali, que já estava até acostumado com a rotina da faculdade, tinha, né, a maioria dos jovens lá são universitários, né, então já tinha o pessoal acostumado com essa rotina, me ajudou a ter um norte, assim, sabe? Então, tendo as aulas, tendo as responsabilidades da faculdade, foi algo que foi bem difícil, né? É uma vida diferente, tipo, do ensino médio, você que, né, meio que decide o que você vai fazer, se você faltar aula, o professor não vai anotar, então, tipo, é sua responsabilidade. Então, coisa que todo mundo que passa pela faculdade tem que sobreviver a isso, no sentido de, assim, criar uma certa maturidade, né? Mas tendo essas pessoas me ajudaram, sabe? Então, hoje, algo que... Eu tô até com pessoa do trabalho, né? O meu chefe, antes dele ir lá para a nossa empresa, ele trabalhou vários anos completamente home office. Então, ele tem conversado um pouco com a gente, dado algumas dicas, sabe? Sobre como ter uma rotina própria para ajudar você a ter uma cabeça mais centrada naquilo que você precisa fazer. E isso também distrai sua mente, né? De você não ficar ansioso demais, de você não ficar ocioso demais. Então, acho que uma das coisas que é bom pra gente nesse momento, que até volta em tudo que a gente tem falado, né? É você ter contato com o máximo número de pessoas que você consegue. Porque, com certeza, vai ter alguém que já tem experiência nisso, já passou por isso e pode até te ajudar em como falar assim, ó, cara, eu já trabalhei em casa, eu fazia assim, assado para me ajudar, ou de qualquer outra forma que a pessoa pudesse te ajudar. Mas eu acho que o fato da gente estar sempre em contato com as outras pessoas nos ajuda a manter um certo norte, sabe? Porque a gente, quando acaba, isso que já falou, que a gente acaba ficando muito na solidão, você se perde um pouco ali, sabe? E o fato da gente ser igreja, da gente ter irmãos, que a gente não necessariamente precisa ter uma família morando com a gente tem uma família muito mais extensa, a gente pode contar com muitas pessoas para nos ajudarem nisso, sabe? Então, ter pessoas para conversarem com você ir atrás de pessoas para conversar, às vezes você não vai pedir ajuda, né? Às vezes você vai ajudar uma pessoa, perguntar como que ela tá e tudo, se oferecer, às vezes, né? Tipo, uma coisa que é bem legal que aconteceu aqui no prédio, que né, tem muitos lugares que eu vi acontecendo, tipo, uma pessoa colocou um cartaz no elevador, falando para os idosos, assim, ó, se algum idoso precisar de alguma coisa, precisar ir na farmácia, precisar ir no supermercado, toca no apartamento que eu vou por você, porque é uma pessoa mais jovem e tudo. Então, até você se dispondo a ajudar outra pessoa, isso te ajuda a estabelecer uma certa rotina, te ajuda a estabelecer um certo padrão até de pensamento, assim, sabe? Que eu acho que é algo que é muito importante para a gente como cristão, que precisa sempre estar meditando, precisa sempre estar com a nossa mente ativa e pensando, né, como Paulo fala, pensando nas coisas do alto. Então, isso ajuda a gente a sempre estar exercitando nossa mente, ajuda sempre a gente estar exercitando aquilo que é função nossa como cristão, né? Que é
ser igreja e ajudar e amar o próximo. E o que vocês, para os jovens, né, que estão te ouvindo aí, o que vocês poderiam deixar uma mensagem, assim, né, falar no coração deles agora? Tem muita gente que está angustiada em casa, mesmo sendo jovem, né? Tem as preocupações da vida, tem um monte de gente que tinha vestibular para fazer, tem gente que estava arrumando emprego, O AB. a gente ia fazendo prova do AB, então, TCC. Eu queria que vocês deixassem uma palavra para esses jovens. Bom, é uma coisa assim, até que minha mãe comentou, nesse momento tem sido difícil para mim e para a Vitória, porque a gente estava nesse processo de planejar o nosso casamento. E toda esse loucura que está acontecendo, surge essa insegurança, né? E, meu Deus, será que vai dar certo? E como que a gente vai fazer? E será que vai ter que adiar o casamento? Né? Será que vai estar tudo bem na época? Né? Eu não quero casar e todo mundo está de máscara no casamento. Então é aquele negócio bem assim, né? Você fica com medo. Mas os dias vão passando, a gente vai conversando, e a gente tem orado bastante sobre isso. E é algo que Deus tem me mostrado que, independente da situação, Ele está no controle. E é algo que a gente fala muito, assim, né? A gente, como cristão, a gente vive falando essas coisas e é meio difícil a gente perceber isso de verdade. Acaba virando um clichê nosso, assim, né? Mas é uma coisa que é muito verdade. Porque dando tudo certo, né? Dizendo assim, a gente não tem que mudar a data, não tem que acontecer nada, a gente consegue pagar tudo do casamento e etc. Ou dando tudo errado, né? A gente sabe que as coisas, elas cooperam para o nosso bem, no sentido da gente se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus. Então, por mais que seja um momento caótico, por mais que os nossos planos, eles, tipo assim, parece que vai tudo por água abaixo, tudo que a gente passou tanto tempo sonhando e se esforçando e tudo mais, parece que vai tudo por água abaixo. Se você abrir mão um pouquinho, e principalmente nesse momento que a gente não tem muito o que fazer, e você falar assim, Deus, eu não tenho mesmo o que fazer, então a minha única escolha é confiar no Senhor. Entendeu? Vão passar os dias e você vai ver que Deus está no controle, sabe? É uma coisa que até na volta dos meus avós para os Estados Unidos, tipo, no dia seguinte que eles voltaram, a linha aérea fechou os voos, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que a gente só percebe, muitas vezes, quando passa. Mas Deus, ele tem o controle de verdade das coisas, assim, sabe? Então, acho que é isso. O conselho que eu daria é mais ou menos semelhante ao que a gente estava conversando agorinha. Que é realmente aprender a depositar a sua satisfação no Senhor. Quem me conhece mais de perto sabe que eu tinha vários planos, que eu já estava fazendo há alguns meses, e tinha tomado algumas medidas consideradas drásticas para que tudo acontecesse certo. Tinha investido bastante tempo, esforço e dinheiro também. E beleza, não deu certo. E no começo você fica meio triste, tipo, putz, agora o negócio aconteceu, não vai dar mais, e como é que vai acontecer? Mas ao mesmo tempo você olha e fala, cara, a minha caminhada com Cristo, o que ela tem me ensinado até agora? Tipo, todas as coisas que me aconteceram, até as que eu considero as mais complicadas, mais difíceis, não serviram até hoje para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, sabe? Para que eu me aproximasse mais dele, para que eu aprendesse a confiar mais nele e menos em mim mesmo, tirar minha autoconfiança. E essa não é uma baita oportunidade, mais uma vez, como ele disse, para a gente demonstrar o amor de Cristo onde a gente estiver, sabe? Não para onde a gente planejava ir. Um dos pontos principais dessa mensagem é justamente isso, é tirar a nossa satisfação e a nossa confiança nos resultados. Tirar a confiança e a satisfação do final da trajetória e levar a nossa trajetória com Cristo para o meio, e o simples fato de a gente viver com Cristo nesse meio ser a nossa satisfação.
a nossa confiança vem dele. Então, beleza, o fim não deu certo, agora a gente vai trabalhar para outros fins, continuando na satisfação em Cristo nesse meio do caminho, sabe? A vida continua, a vida prossegue e, às vezes, pior que seja a frustração de um plano ter acontecido, Deus continua demonstrando para nós que Ele é bom em todo o tempo, sabe? Então, eu tô falando, tire mais uma vez, aproveite essa oportunidade para crescer na sua vida com Deus. A gente fez uma outra live com o pessoal do Connect, que é o Ministério de Jovens da Igreja Fonte lá. E o Paulo Beltrão falou umas coisas que eu achei muito interessante. Às vezes, eu percebi isso em mim mesmo. Eu sempre falava, cara, eu não tô com muito tempo na minha vida, tô sempre trabalhando, saio da faculdade, e treinando e não sei o quê. E sempre me locomovendo. Mas agora, eu, tipo, tenho muito tempo, tá sobrando, sabe, eu não tenho que pegar o carro para ir para casa, pro trabalho e depois ir para casa, isso já eu ganho quase 1 hora no meu dia, sabe? E aí, beleza, o que eu tô fazendo, sabe, com todo esse tempo que tá sobrando agora? Eu tô fazendo aquelas coisas que eu falei que eu não tinha tempo para fazer? Não, eu tô, sabe, tipo, sei lá, jogando videogame, eu tô, sabe, fazendo nada que é produtivo e não vai fortalecer meu compromisso. Não que essas coisas sejam erradas de serem feitas, mas aproveite a oportunidade que você tem agora, o tempo livre que você tem agora, para ser produtivo nessas coisas, para aprofundar os relacionamentos com Cristo, para crescer profissionalmente, para estudar, para fortalecer os vínculos com a sua família, com seus amigos, sabe? E não para piorar tudo isso. Amém, meu filho. Você quer comentar alguma coisa? Então, só mudando um pouco assim o foco, né, de visão, uma coisa que eu percebo muito semelhante dessa quarentena é com a parábola das 10 virgens e o reino, né, e várias outras palavras que falam do reino. Quando a gente se encontra em confinamento, em reclusão, em quarentena, a gente deixa os nossos hábitos de relacionar e de execução de tarefas mesmo, normais igual a gente tinha antes, e passa a fazê-los remotamente, vamos dizer assim. Então, um exemplo, faculdade, né? Então, eu ia todos os dias para a faculdade, agora todas as tarefas e os afazeres da faculdade a gente acessa remotamente, mas não tem nenhum professor me cobrando pessoalmente. Ele me delegou, assim, confiou a nós que nós entrássemos no Moodle, né, na EAD, e nós, por conta própria, iríamos acessar aquilo. E qual que é a intenção? Que quando acabasse a quarentena, a gente voltasse mais ou menos para o mesmo estágio que a gente se encontrava. Qual que é a dificuldade? É que você não sabe quando isso vai acabar. Então, o nosso sentimento, às vezes, é de postergar. Né? Procrastinar é um defeito que eu tenho. E eu me encontrei muito nessa parábola das 10 virgens quando o noivo chega e 5 delas não tinham azeite suficiente. Então, assim, mostra que a gente facilmente deixa de fazer as coisas de Deus. A gente deixa de orar todos os dias, vamos supor que a gente não saiba mais quando vai acabar a quarentena, não tem previsão nenhuma. Quanto tempo mais a gente vai continuar exercendo a nossa vida cristã? Quanto tempo mais a gente vai continuar sendo cristão? Se a gente, vamos supor que fosse uma coisa indefinida, agora a gente não sabe quando mais a gente vai ir para a igreja. A gente não sabe mais quando a gente vai abraçar um irmão presencialmente. Quanto tempo ia demorar para você deixar de ser cristão? Ou você não deixaria de ser cristão? Isso é uma pergunta que eu me faço e que eu acho que é relevante. Porque Cristo, quando ressuscitou e foi assunto aos céus, ele meio que falou para nós, agora nós estamos num período de quarentena, vocês vão continuar fazendo tudo que eu mandei vocês fazerem, e um dia eu vou voltar e a gente vai ver como é que está o meu reino, que eu vou deixar para vocês cuidarem. E nós estamos no período de quarentena com Jesus, vamos dizer assim. Cristo ressuscitou, voltou aos céus e deixou o reino dele aos nossos cuidados. Então, um dia Jesus vai voltar, a gente só não sabe quando. E o que nós vamos entregar para Deus? Na parábola também dos talentos fala que
Um recebeu 5, outro 2, outro 1. E durante esse tempo que tinha 5 talentos, multiplicou, ou seja, ele buscou gastar o tempo dele não só com ele mesmo, mas com as coisas que o Senhor dele tinha deixado para que ele fizesse. O servo também, de 2 talentos, igualmente. Então, você vê que ele gastou o tempo dele não apenas com ele mesmo, ele viveu, né? Ele não passou fome, não tinha... a Bíblia não relata nenhuma falta na vida dele. Em compensação, o que tinha apenas 1 talento não fez nada. Ele ficou vivendo a vida dele para ele. E isso, para mim, é uma exortação muito forte. Nesse período de quarentena que a gente está vivendo, né, conosco e Cristo, o que a gente tem feito do reino dele? E quando ele voltar, o que nós temos para apresentar? Se a gente vai conseguir apresentar o reino dele de acordo com o que ele pediu que nós fizéssemos, ou se a gente vai ser exortado. Que a gente possa entender também esse momento espiritual com as nossas vidas e Cristo. Nós estamos num momento em que a gente está vivendo mais de maneira literal aquilo que Jesus falou que a gente ia viver. Então, na faculdade, eu estou lá com um punhado de tarefa atrasada. Deus está me exortando, assim, meu reino é desse jeito. Não deixa nada atrasado. Continua vivendo a sua vida, continua fazendo o que você tem que fazer, cuidando dos seus irmãos, cuidando da sua vida, lavando as suas vestes, não deixa as vestes sujas. Então, às vezes, a gente tem deixado as nossas vestes sujas, né, confiando que a gente não sabe o dia que a gente vai precisar de sair de casa e usá-las. Então, que a gente continue lavando as nossas vestes, né, continuemos a nossa vida diante de Cristo também. E um dia a nossa quarentena vai acabar. A gente não sabe como, se pelo arrebatamento, se pela morte. Né, eu espero que não. Mas, de toda forma, que a gente esteja pronto para quando a gente encontrar com o nosso Senhor. Amém. E nesse aspecto, eu queria que a gente orasse, né? Eu acho que a oração ela tem uma importância muito grande nesse tempo de dificuldade que a gente tem vivido. E nós temos orado, e às vezes as pessoas podem até achar repetitivamente. Não, a gente tem orado porque a gente crê que a gente precisa orar por grupos de pessoas e por situações que são momentos de dificuldade de estar vivendo. Então, eu queria que a gente orasse pelas autoridades do país, para que, em nome de Jesus, cessasse essa briga, né? Que a mídia parasse de colocar, nem lenha, não, colocar combustível, assim, altamente inflamável na coisa. Então, a gente orasse pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, né? Pelos secretários, por aqueles que são autoridades que estão trabalhando agora, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, a Deus, por esse tempo aqui. Muito obrigado, porque a gente pôde compartilhar um pouco daquilo que está no nosso coração. E queremos, diante disso, ó Deus, esse olhar que temos, ó Deus, de ser contentes em Ti, plenos em Ti, Senhor. Queremos orar pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão aí na frente de batalha, Deus, e são aqueles que estão lutando, Deus, que precisam ter sabedoria, não sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem do céu, Pai, para conduzir a nossa nação, os estados da nossa nação, ó Deus, as prefeituras, os secretários, ó Deus, que estão trabalhando incessantemente, que o Senhor seja com esses homens, guarde a vida deles, as suas famílias, ó Pai, ó Deus, que tenha aberto mão da presença deles neste lugar, ó Pai, muitas vezes, para que eles possam, Deus, estar cumprindo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Queremos orar pelos profissionais da área de saúde, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos, também tem gente que está dormindo no hospital, porque não pode voltar para casa. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Deus, médicos, enfermeiros, técnicos, ó Deus, de enfermagem, auxiliares, ó Deus, maqueiros, toda a equipe do hospital. Oramos pelos policiais, ó Deus, que estão na rua trabalhando, guardando, ó Deus, o patrimônio de todos nós, ó Deus. Senhor, todos aqueles que estão trabalhando, Deus, desde aqueles que estão limpando a rua, um gari, Senhor, um motorista, Senhor, que está nos caminhões, pelas estradas, ó Deus, guarda a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, que eles sejam, Deus, guardados por Ti, que eles sejam livrados de todo mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos orar também por todos os profissionais liberais, por todos os autônomos, por os empresários, aqueles que estão passando alguma dificuldade, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, seja
com estes homens e mulheres, ó Deus, que estão aflitos, ó Deus, porque não sabem o que será do seu negócio, no que será suas finanças no dia da manhã. Que a palavra do Senhor nos diz, ó Deus, que o pão nosso de cada dia estaria sobre a nossa mesa. Que a nossa fé, Deus, permaneça firme, sabendo que o Senhor cuida de nós, que não faltará sobre a nossa mesa o alimento, o cuidado, Deus. Mesmo que alguns de nós, ó Deus, tenhamos que sair bem mais pobres, ó Deus, dessa crise, ó Deus, para que os nossos irmãos não tenham falta, Pai. Usa, Deus, usa a vida de cada um de nós, ó Deus, para ser refrigério, paz na vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Quero orar pelos pastores, Senhor, pelos homens de Deus que têm trabalhado tanto nesses dias, ó Deus, atendido tantas pessoas, padres, ó Deus, homens de Deus que têm se envolvido, ó Deus, na obra do Senhor, se dedicado, Senhor, a fazer o evangelho do Senhor chegar até os lares, ó Pai. Esses dias eu vi até uma intervenção, Deus, tentando proibir um culto online. Senhor, em nome de Jesus, não permita que a igreja seja cerceada, Deus, de levar a paz do Senhor aos lares, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Por fim, eu queria orar para alguns irmãos que estão fora do país. Eu vou falar rapidamente, porque às vezes as pessoas não sabem, tem muita gente aqui que não está na lista. A gente tem um grupo de irmãos que estão fora do país e fora, né? O Jorge Jonathan está na listinha aqui de oração nossa da igreja. Então a gente tem aqui Alessandro, a Dani, o Guilherme, o Emerson, a Lúdia, o Nicolas e a Chloe, o Nielson e a Celinha, o Ted, a Alana, o Thomas e o Andrew, o Tiago, a Ana Cláudia, a Rebeca e o Tiaguinho, que são filhos deles, a Ana Carla, Afonso, a Maria e a Aline, que estão lá em Portugal, o Oscar, a Aline, a Júlia, a Sara, que estão lá na Noruega, o Matthew e a Raquel, que estão nos Estados Unidos. A Raquel casou agora há pouco tempo, e o Matthew, eu acho que é assim que fala, Matthew, é o marido dela. O Samuel, a Tiffany, que estão na Argentina, o Cláudio, a Sheila, o Tomás, o Helena, a Silva, o Alexandre, que estão na Itália, o José Aparecido também, a Sônia, o Maxwell, a Milênia e o Nicolas, que são parentes da Michelle Carr, que estão na Bélgica, o pastor Jamilton, da nossa igreja, o Diego, que estão em São Paulo, acho que em São Paulo trabalhando, o Jorge e o Jonas, que estão em São Paulo, e o Byron, que está nos Estados Unidos, também em Londres. Então a gente queria orar, queria pedir para o Joe orar para esses irmãos que estão fora aí. Você está na oração também, mas eu queria que você orasse aí, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque, assim como foi comentado aqui, nós temos uma família, Pai, uma família imensa, e uma família que foi dada pelo Senhor para nós, ó Pai. Amém. E nós queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, e que o Senhor nos lembre disso, ó Pai, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, e o Senhor tem nos carregado até aqui, ó Pai. Verdade. Todos que estão longe, ó Pai, todos que estão distantes, morando em países pelo mundo, ó Pai, que eles estejam sempre, ó Deus, sendo incomodados pelo Teu Espírito Santo para serem lembrados de Ti e para não abrirem mão, ó Deus, da nossa fé que foi dada pelo Senhor para nós, ó Pai. Amém. E eu quero te pedir, ó Deus, também que o Senhor não nos deixe, ó Pai, esquecer dos nossos irmãos, seja em oração, seja, ó Pai, conversando, seja os ajudando naquilo que for necessidade para eles, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa os proteger, o Senhor possa os usar onde eles estão, ó Pai, que eles possam ser fonte de luz, ó Pai, onde eles estão, nos trabalhos, nos lares, ó Pai, e nas igrejas também. Que eles possam estar sempre te servindo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo não os deixe ficar ociosos, ó Pai, sem servir a sua igreja e ao Senhor. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rapidamente, que eu acho que está acabando o nosso tempo. A gente tem live todos os dias, a meio-dia e às 20 horas. Nosso culto é às 19 horas no domingo. E quarta-feira a gente tem uma escola. Quero agradecer, a gente recebeu muitas doações já. Muitos irmãos já foram acolhidos. Famílias acolhidas, né? Quero agradecer a alguns amigos da Lorena, não sei se vocês estão vendo, eles doaram, ofertaram na vida de muitas pessoas da nossa igreja. Aqueles que ofertaram cestas básicas, a gente está entregando essas cestas. Então, a gente está atendendo uma média de 10 famílias já, que estão passando por crise. E a gente quer agradecer de coração. Se você quiser também contribuir no nosso